Em todo o mundo, apesar do vírus não discriminar pessoas, os impactos da pandemia variam de continente para continente, de país para país. É o caso na Europa, é o caso nas Américas e é também o caso em África, que nos últimos meses, como muitos outros locais do planeta, tem assistido a crises políticas e se prepara agora para uma recessão. Mas há resiliência e, como em qualquer crise, para além dos desafios, também existem oportunidades. É esse lado que trazemos hoje em Planeteers Home Gathering. E quem são os nossos convidados? Sérgio Ribeiro. Olá, João. É muito importante este tema porque cada vez mais nós percebemos esta globalização, ou seja, não há um impacto que aconteça num país que não se sinta do outro lado do país ou nos vizinhos, e vemos alguns assuntos e tópicos como, por exemplo, falar de refugiados climáticos, ou seja, já se começa a ver que há uma ligação muito próxima, não só geográfica entre todos, mas também de temas, a parte social, a parte ambiental, entre outras. E deste episódio temos dois convidados que trazem perspectivas muito diferentes e interessantes. Uma delas é a Alice Frade, da P&D Factor, uma associação que trabalha no terreno muitos dos problemas sociais que se vivem em África e nos países da África, e com esta relação muito próxima com a Europa e Portugal, como é que esta cooperação está a funcionar. E o Dr. Richard Munang, que é um especialista em alterações climáticas das Nações Unidas em África, o coordenador do Programa para as Alterações Climáticas, e tem um movimento, um conceito que é muito interessante, que anda a desenvolver por todo o continente, que é deste voluntariado inovador. Ou seja, como é que nós poderemos impulsionar o mindset empreendedor e inovador de África, para que este não seja só um receptor desta inovação, possa também ser um solo fértil para esta inovação, e por isso acho que teremos aqui muito conteúdo interessante para debater. E ele certamente poderá dar mais explicações sobre esse conceito. Vamos abrir a nossa conversa em Planeteers Home Gathering e começo pelo Dr. Richard Munang. Dr. Richard Munang, good afternoon and thanks for joining us. I want to start with what do you think about the effects of the pandemic in Africa? How has the pandemic impacted Africa? Yeah, thank you very much for having me. And it's a very great pleasure to be with you guys today. And what I would like to start off with is that the COVID-19, the coronavirus impact in Africa is quite very visible. About 6 months into the effects of COVID-19 in the continent is not just facing an economic crisis because of the lockdowns that have been put in place to curtail this disease, but at the same time, it's also adding to challenges that Africa have actually faced before, whether we're talking food insecurity, where we have 257 million citizens that go to bed hungry, or we're talking youth unemployment that see each and every year more than 12 million youth graduating into the labor market and competing only with 3 million jobs. That then means that the continent needs to create 1 million jobs for youth every month, but that is not happening. So the impact of COVID-19 have only come to add to more challenges that the continent are facing today. And so the lockdowns, which have been taken as precautionary measures, health measures, which are quite very important to slow down the spread of COVID-19, have actually impacted a lot of people, especially in the informal sector, who depend on hand-to-mouth, who depend on the agricultural sector to be able to put food on the table, and at the same time also money in their pockets to afford the basic necessities. So the impact has actually drastically affecting a lot of people, mostly because it is building on top of what has already been there in terms of challenges, food insecurity, youth unemployment, and other aspects. Doctor, I'll get back to you. I want to grab a few comments from my other guests. Alice Frade, muito boa tarde. Obrigado por se juntar a nós neste episódio. Queria começar por perguntar, tendo em conta aquilo que é o trabalho da sua associação e tendo presente que alcançar metas para o desenvolvimento sustentável está muito relacionado também com questões de justiça social, queria perguntar-lhe onde é que a sua associação está presente, como é que atua e dessa experiência, quais é que são os desafios urgentes?
Boa tarde. Muito obrigada, Sérgio, muito obrigada, João, e boa tarde também ao Dr. Richard Mugabe e à Pantiers por esta hipótese, por esta oportunidade para partilhar aqui alguma informação. Antes de lhe responder diretamente à pergunta, eu queria só acrescentar duas questões à intervenção do anterior orador. Não nos podemos esquecer que a questão da Covid-19 coloca aqui um desafio muito grande, que são as crianças e as raparigas que estão fora da escola e que ficam mais vulneráveis a uma série de questões e, como acrescentou também, o facto de haver muitas mulheres em muitos países em África, que são as responsáveis, que são as chefes de família e que vivem sobretudo do seu investimento, do seu trabalho na economia informal, estas mulheres, estas crianças, as jovens, rapazes e raparigas estão mais desprotegidos. E ao estarem mais desprotegidos, nós não nos podemos esquecer que os direitos não estão em confinamento. As pessoas podem estar, mas os direitos não. Pronto, tirando esta pequena observação, nós trabalhamos, neste momento, concretamente, estamos a trabalhar diretamente na Guiné-Bissau, com a Guiné-Bissau, e em trabalho que tem a ver, sobretudo, com alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente aquele trio 345, que é a saúde, a educação e a igualdade. Neste âmbito, na Guiné-Bissau, o trabalho está a ser muito centrado também no abandono das práticas nefastas à saúde das mulheres e das crianças, no abandono dos casamentos infantis precoces e forçados e também no fim da mutilação genital feminina e na promoção de uma saúde sexual e reprodutiva positiva, no sentido de prevenir as mortes maternas. Os grandes desafios que hoje se colocam ao mundo, muito no continente africano, como referiu, são o acesso à saúde e educação de qualidade e a igualdade. Nós continuamos a ter muitas mulheres que morrem na altura que supostamente seriam mais felizes. Nós continuamos a ter muitas crianças que não têm acesso à escola. Nós continuamos a ter pessoas que são violadas na sua integridade física por práticas que não, como a mutilação ou os casamentos. Mas continuamos a ter mais de 200 mulheres por minuto a morrer por causas evitáveis associadas à gravidez e ao parto. Este é um grande desafio ao qual temos que responder. Outro grande desafio é, de facto, aquele que também já foi referido pelo Sérgio no início, que é a questão dos refugiados. O mundo tem hoje mais de 25 milhões de refugiados. Parte significativa destas pessoas são raparigas, são mulheres, são jovens, que não estão a ver um horizonte e é importante que tenhamos em atenção estes fatores. O trabalho que está a ser feito, por exemplo, pela NPD Factor com algumas organizações em alguns países, tem passado ao longo dos anos por lembrar constantemente que o desenvolvimento é um direito e não há desenvolvimento sem acesso à saúde, sem acesso à educação, sem acesso à igualdade, sem acabar, por exemplo, com todas as formas de violência e discriminação com base no género. Nós sabemos hoje que os conflitos que existem no mundo, eles agravam todas as situações associadas ao desenvolvimento, são responsáveis por discriminações, mas também são responsáveis pelo agravamento da pobreza. Nós sabemos que, por exemplo, há mais de 200 milhões de meninas e mulheres sujeitas à mutilação genital feminina, que se nada for feito, nós teremos 650 milhões de meninas e de jovens que são forçadas a casar com quem não conhecem, não desejam e não escolheram sequer. E o que nós sabemos também é que nos últimos anos a pressão demográfica que tem tido lugar e as alterações climáticas têm feito das mulheres e das raparigas da população mais jovem as principais vítimas. Não são vítimas colaterais, são as principais vítimas. E a atuação a ser desenvolvida junto destas raparigas, destas mulheres,
não é uma ação por puro fatalismo, como as alterações climáticas não são fatalismos, são opções de travar ou não travar. Está errado aquilo que é necessário fazer. Hoje em dia, por exemplo, no mundo, e nós acompanhamos de perto alguns desses programas, são as mulheres agricultoras, as mulheres horticultoras, por exemplo, o trabalho com as hortas positivas que existem, por exemplo, em algumas zonas de Moçambique, que são também eles liderados por mulheres, sobretudo para as famílias que têm pessoas seropositivas. Os clubes e as bancadas de meninas líderes que debatem nas escolas quando elas estavam abertas, as questões associadas ao empoderamento das meninas e das mulheres, à saúde sexual e reprodutiva. As cooperativas de mulheres, por exemplo, têm feito a diferença em muitos países em África. O acesso à água melhorada. Nós sabemos que muitas pessoas têm acesso e vão buscar água, fazem furos em zonas em que os lençóis freáticos estão contaminados. Portanto, é necessário garantir que as pessoas têm acesso à água, mas, sobretudo, à água de qualidade e água melhorada. O trabalho com os jovens. Nós não podemos crer que o mundo se vai transformar se não investirmos seriamente nos jovens, nos rapazes e nas raparigas. E quando falamos de informação, de educação, de comunicação, lembrarmos que esta educação, comunicação e educação são essenciais para a mudança de comportamentos. Portanto, temos que ser muito mais práticos, temos que trabalhar diretamente com as pessoas. E neste trabalhar com pessoas, nós não podemos esquecer o fator de transformação, que são as mulheres. E há muitas mulheres em África que não sabem ler nem escrever e que pedem para aprender a ler e escrever. O exemplo de algumas mulheres que conhecemos em Bissau e com quem temos trabalhado, que elas próprias estão a custear mensalmente os ordenados dos professores para lhes darem aulas nos horários em que elas querem, porque elas trabalham durante todo o dia, têm que apoiar a família e só ao final do dia é que elas têm hipótese de ir à escola depois de toda a família estar organizada. E neste contexto de trabalho, de que é preciso mudar, ou esta questão da justiça social e como é que isto se liga aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e à sustentabilidade, eu não podia esquecer uma questão que é fundamental. A sustentabilidade só se pode fazer com as pessoas. E se não colocarmos as pessoas nas agendas, não apenas políticas, mas nas opções dos recursos financeiros a afetar ao desenvolvimento, nós deixaremos as pessoas para trás. E essa é a grande mensagem dos ODS, que não podemos deixar ninguém para trás. Alice Frade, já voltamos a conversar, volto agora a estúdio. Sérgio, nesta última intervenção e também na intervenção do Dr. Richard Muneng, recordámos aqui um aspecto que também temos abordado ao longo destes episódios, que é a forma como a pandemia pôs em suspenso, digamos assim, estas realidades que foram elencadas aqui pelos nossos dois convidados. Sim, é uma realidade. A pandemia acabou por, em alguns países, provocar quase um breakdown ou até um apagão em alguns setores. Noutros, acho que vieram a acentuar um pouco os problemas que já eram visíveis e que já eram... Mas um agravamento, de certa forma, no silêncio. A questão é essa. A questão é que eu acho que por trás desta pandemia há este risco, que é de ficar um silêncio sobre os problemas que já lá haviam. Há outro cenário, que é percebermos que com esta pandemia, tanto nestes países que têm uma economia mais robusta ou mais desenvolvida, temos esta capacidade de transformar, e tivemos vários convidados, e tu disseste bem, nestes episódios que o demonstraram. Temos, no entanto, em alguns continentes, que têm estes países chamados países em desenvolvimento, desafios que estão muito atrás ainda da questão da poluição, da questão da pegada ecológica, e é verdade que estas pessoas que vivem nestes países não têm uma pegada ecológica tão elevada como as de economia mais chamada desenvolvida. No entanto, se nós pretendemos que as condições que estas pessoas que lá vivem nestes continentes e nestes países tenham as condições de segurança, as mesmas condições de saúde, de educação, se nós montarmos, uma coisa sabemos, se nós montarmos o sistema como montamos nestes países, mais uma vez, desenvolvidos, como o que nós vivemos e como a Europa
e o mais comumente chamados os países do hemisfério norte, sabemos que não será possível mantermos a sobrevivência desta espécie humana e das restantes neste planeta. Só como dado, poucas pessoas sabem que nós já consumimos o equivalente a quase 2 terras por ano. Ou seja, a capacidade de regenerar recursos naturais e tudo aquilo que precisamos para a sobrevivência, nós já estamos a consumir o dobro por ano. E ainda não estamos a considerar que, a nível de energia, de água e todas essas exigências em continentes como a África ou países como a Índia, assim que subir esta pegada ecológica, porque estamos a construir um sistema idêntico ao que nós já temos, não será possível. Portanto, temos que falar tudo em conjunto. Como entregar segurança a estes jovens sem aumentar a pegada ecológica proporcionalmente, como já o fizemos aqui no passado e temos que aprender. Como entregar educação, saúde. Este é o grande desafio e acho que não podemos olhar continentes e países como barcos isolados, mais do que nunca. Temos que olhar tudo como um todo e um problema aqui pode ter uma solução lá, um problema lá pode ter uma solução aqui. E vamos tentar falar de oportunidades. Dr. Richard Munang, in your first intervention, you were speaking of all the changes that aren't happening because of the pandemic. Do you fear that this kind of backsliding, fueled by the current crisis, can compromise effective change towards a sustainable recovery? And if this is a window for opportunity as well? Yeah, thank you very much. I think that's a very important question. It presents a window for opportunity because the reality is that the pathways to development, especially sustainable development, will now be looked through a different lens. In that, what COVID-19 has shown is if you do not capitalize on the skills of your population, especially young people, so that they can tap into opportunities and start to see challenges as disguised opportunities, then it becomes quite very, very difficult to recover when pandemics like this, what I call emergencies, because after COVID-19, there will be another emergency, maybe in the form of a health crisis, so environmental crisis, like floods, so like drought, like the local, the eastern part of Africa is currently affected. So the underlying pathway moving forward in terms of recovery is to start to look, how can we as a continent leverage on challenges but seeing them as opportunities? If you take, for example, the food insecurity crisis that Africa faces today, as I said earlier, 257 million citizens go to and every night. And that then means with the lockdowns, people still depend on food, but those who grow food are actually struggling because the means of transportation of that food to market or to those who used to buy it is actually curtailed now because of lack of financial access or because of lack of means to be able to get the food to the areas in which that have been got. The point I'm trying to make is that recovery will need to re-engineer. How do we produce the food so much so that if it is produced, it is not destroying the environment? How do we ensure that that food is preserved in a way that is not getting lost? Most of those who grow food are smallholder farmers. The informal sector income, they do not have preservation techniques. But how do you get the preservation techniques so much so that they are not the environment contributing to climate change? And this then means that young people, especially the youth, need to be supported in a way that they can develop their skills. Those skills need to be developed so they can start to produce, to become solution providers to these challenges that I mentioned. For example, youth in the continent are currently they are developing what is solar dryer. These solar dryers are solutions, but they are decentralizing mothers in villages so that they can be able to buy what they produce. So in terms of recovery, there needs to be a different kind of thinking, which is what I call a system thinking approach. How do you ensure that the informal sector people
get integrated into solutions, that they are not actually those who are producing those solutions, but integrated into solutions that are produced by young people, but at the same time, helping communities and also helping the young people to put money in their pockets, but that builds into the collective development vision of the country as well as implement the sustainable development goals. That system thinking approach of leveraging skills, talents of young people to develop solutions, innovative solutions that can address challenges of the informal sector so that they can then be able to turn those challenges to opportunities is the kind of vision that needs to be put at the center of every recovery strategy or package. Thank you, Dr. Richard Muneng. Alice Frade, há pouco falou sobre, de alguma forma, desta mudança de mentalidades que tem de acontecer para alcançarmos metas de desenvolvimento sustentável. Precisamos de mudanças governamentais, precisamos de responsabilidades no setor privado ou precisamos de uma mudança de mentalidade generalizada na sociedade? Essa é a tal pergunta cuja resposta seria de $1 milhão ou €1 milhão, que neste momento teriam muito resultado para resolver algumas questões. Eu queria só dizer que se esta pandemia nos ensinou alguma coisa, e isto já vai ver que tem a ver com a pergunta, é que mais que nunca nós devemos nos lembrar daquela teoria que se a borboleta bate as asas num hemisfério, há um tsunami ou um tufão no outro hemisfério. E isto porque estamos todos ligados, fazemos todos parte da humanidade. Portanto, quando nos perguntam de quem são as responsabilidades, se a humanidade é partilhada, as responsabilidades têm que ser partilhadas. E as responsabilidades ao nível dos investimentos. Clarificando, primeiramente, que as pessoas não são custos. As pessoas não custam, as pessoas investem e são ou não sujeitas de investimento. E isso é fundamental que se perceba. Por outro lado, quando nós falamos de uma mudança de mentalidades, temos que ter em atenção, na nossa perspectiva, quem é que tem acesso à informação e à educação para que essa mudança de mentalidades não seja apenas um documento estratégico, muito teórico, mas que tenha a ver com a realidade das pessoas, aquilo que as pessoas vivem nos seus cotidianos. E o desenvolvimento não pode estar de lado, não é, quando se fala em direitos humanos. Ou seja, desenvolvimento e direitos humanos são aqui ideias que têm que estar associados. E têm que estar associados por vontades políticas, têm que estar associados por vontades que permitam que a alocação dos recursos seja feita de uma forma inteligente nas áreas e nos setores que são transformadores e que haja uma verdadeira opção pelas pessoas. Isto é crucial se nós queremos garantir que estes 10 anos que nos faltam, esta década, para se cumprir a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, será alcançada. Nós precisamos de acrescentar os 3 R's que estão muito em voga, do reutilizar, do recuperar, do reciclar, o respeito. E o respeito pelas pessoas e pela terra, como falou o Sérgio. Não há, de facto, alternativas se nós não fizermos este investimento nas pessoas. O setor privado tem aqui um papel fundamental, também nas opções que sejam feitas. As opções serão pelas pessoas, se as pessoas consumirem, se tiverem melhores condições, consomem mais, e se consumirem mais, elas com padrões responsáveis de consumo, todo o setor, seja ele privado, seja ele o setor social, ganha. E é isto que eu acho que é fundamental. O que é que falta? Qual é o desafio? Se é governamental, se é privado? É um desafio coletivo, porque a humanidade é coletiva. E é uma mensagem que temos
que temos repetido bastante nos nossos programas. Sérgio, ainda temos tempo para a última questão deste episódio e que a Planeteers pretende colocar ao Dr. Richard Munang. Sim, muito obrigado, Dr. Alice Frade. Thank you so much, Dr. Richard Munang. I would just like to ask a last question to Dr. Richard Munang regarding cooperation. Because we talk a lot about local innovation, and we understand that innovation should work and should be encouraged locally. But how do you see cooperation playing a key role on this, not only overcoming this pandemic, but thinking already on changing and transforming the system that we're living in? Because we can talk about, for example, Portugal, who's kept some good relationship with some countries in Africa, especially the Portuguese-speaking ones. But we can also speak about a partnership that should be probably strengthened between Europe and Africa, or even the North Hemisphere and the South Hemisphere, just as some examples. But do you see that being open to other countries, being open to innovation is a key piece in this puzzle that we need to solve of transforming society and the market for a more sustainable system? Absolutely. The reality is that no country or continent is an island. And what we need to understand is that a challenge in Africa definitely have repercussions for Europe, or the United States, or for China, and vice versa. If you take the aspects of what we discussed earlier of COVID-19, the disease nowadays don't know boundaries, just like climate change that doesn't know boundaries. An impact of climate change displacing people in one part of the continent will definitely see them trying to migrate to Europe, or a disease in the United States will definitely have an impact in Europe. So the point is that the world is so interconnected, so much so that a good idea in Europe definitely have an important role to play in Africa, and vice versa. A good idea in Africa definitely have an important role to play in Europe and the United States. And so seeing the world as an interconnected web and at the same time interlinked, cooperation becomes important, because that is why when you look at the Sustainable Development Goals, Goal 17 talks about inclusive partnerships. There is absolutely no way poverty and disease can be eradicated from the planet Earth without cooperation among countries, and even within countries, cooperation within communities at national, sub-national level, and even continentally. There needs to be cooperation, and then there needs to be South-South cooperation, South-North cooperation, North-South cooperation. So that becomes quite very, very important. But what needs to be recognized is that the ability of partnerships, in this case, inclusive partnerships, need to be seen from the perspective of ideas and also knowledge and also innovations. But it should also leverage, for example, if an action in Africa or any country in the country, the youth comes up with an idea, for example, like information communication technology, that we see youth across the entire continent today developing. In Kenya, there is what is called mobile money, which have actually been integrated into financial systems on what is called intake. That idea can play a role in Europe and in the United States, but the context differ. So what needs to be done in partnerships to address collective challenges, to turn them to collective opportunities, is to build on what exists. And building on what exists ensures community ownership, ensures regional ownership, and that way solutions to challenges will easily be availed. And I think one most important aspect that actually needs to be discussed is, if you look, despite the fact that cooperation and partnerships are happening, the young people are actually at the center of this. If you take technology today with Twitter, with LinkedIn, actually, Sergio, we connected through LinkedIn. Mm-hmm. A lot of people today are fostering partnerships through this social media space that is available to many of the young people. And if you look at that interconnectedness and the fostering of partnership, leveraging on these structures that you agree, you will notice that actually there's a lot of good that's happening in the world. But more importantly is that how do we harness these partnerships to be able to engineer a different kind of development?
which is tapping into what I've always talked about, mindset change, inspiring people to see the good in collaborative exchanges and actions so that they can be able to get inspired by action, whether they're in Europe or in Asia or in Africa or in the Americas. And these are our closing remarks, Dr. Richard Meuning. That's all the time we've got, but thank you so much for your very valuable inputs in this show. E obrigado também, doutora Alice Frade. Sérgio, é todo o tempo que temos para o nosso episódio, mas ficamos também com estas conclusões finais relativamente à necessidade de cooperação. Voltamos a ver-nos em breve. Só rapidamente, João, muito rapidamente, só uma conclusão. É interessante um dos comentários que o Paul Polman, antigo CEO da Unilever, agora vice-presidente da Global Compact das Nações Unidas, passa para as mais de 4.000 empresas que estão na rede. Ele diz, olhamos para as finanças, para o sistema financeiro, olhamos para a economia. Se o impacto previsto de alterações climáticas, de toda a questão de mobilização social dos refugiados, vale trilhões, está avaliado em trilhões em prejuízo, porque é que estamos a investir só bilhões em temas como estes? Portanto, é não esquecer que isto não é apenas um tema abstrato, é um tema concreto, financeiro também, económico. Não podemos olhar as coisas em separado. É a nossa conclusão. Sérgio Ribeiro, muito obrigado. Obrigado. Até breve. E desse lado, muito obrigado por terem assistido. Até breve.